Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Mauro, o Flamengo com um time bem diferente do titular que vinha atuando nas duas primeiras rodadas. Hoje foram 19 finalizações, 4 no gol e 4 na trave. Muito boa noite. A sua avaliação desse empate deu uma certa decepcionada, Mauro? Boa noite. Eu acho que sim, né, para os torcedores que aqui vieram. E é importante frisar que foram 32.933, tinha sem exagero nenhum, 15, 16 pessoas aí torcendo pelo Los Angeles. E aqui você não vê locais, você não vê gente. Aqui não tem torcedor que veio ver o Messi não jogou aqui, tá? Ou vê uma atração internacional como o Manchester City, o Real Madrid. Hoje aqui em Orlando, você tinha quase 33 mil torcedores do Flamengo, todo mundo fardado, todo mundo com a camisa do Flamengo, o dia inteiro pelas ruas da cidade, muitos moram aqui nos Estados Unidos, claro, mas foi uma presença muito boa dos torcedores do Flamengo num jogo que não valia mais nada. O Flamengo já estava classificado. Ou seja, as pessoas vieram aqui para ver o Flamengo, para apoiar o Flamengo, e eu estou fazendo essa ressalva que as narrativas intelectualmente desonestas vão pipocar, comparando com outros jogos em que você tem 15, 10, 8, sei lá, 16 mil, não sei quantos, torcedores de outros times, e muita gente local que vai para ver o time que é atração ou um jogador que é atração. Então hoje aqui foram quase 33 mil torcedores do Flamengo. Isso é muito importante. Um jogo amistoso. Porque o Flamengo não teve que ficar aqui suando sangue para se classificar, o Flamengo não teve que fazer continha, o Flamengo não foi ameaçado de eliminação, o Flamengo entrou classificado com um time cheio de reservas em campo. Ainda assim, deveria ter vencido. Empatar com o time da MLS eu acho sempre uma vergonha, mesmo com um time tão desfalcado. Mas não dá para dizer que o time não produziu. O time produziu 4 bolas na trave, como você viu, em dado momento eram 4 na trave e 3 no alvo. Com o gol do Alex Jean, 4 na trave e 4 no alvo. Empatou, deveria ter vencido, poderia e até merecia vencer, mas acabou ficando apenas no empate. Eu acho que esses torcedores que aqui vieram mereciam ver uma vitória, mas o grande foco evidentemente não era o jogo de hoje, o foco é para o jogo de domingo, o jogo contra o Bayern de Munique, um adversário importante. O Flamengo está diante de um desafio imenso e essa é uma oportunidade que essa competição oferece, de você se medir forças com grandes equipes do planeta Terra, né? Aqueles que são do primeiro escalão do futebol. O Bayern é um daquele grupo de elite que o Felipe Luiz citou na entrevista coletiva depois da vitória sobre o Chelsea, e isso eu acho que é bem interessante, bem importante. Claro que vai ser muito difícil para o Flamengo, mas não é impossível. O Bayern perdeu jogos na temporada, perdeu 8 jogos, perdeu para o Bochum, perdeu para o Mainz, perdeu para o Feyenoord de 3-0, empatou com o Celtic, teve derrotas também, perdeu para o Aston Villa, perdeu para times que não são melhores que o Flamengo, são piores, são próximos, enfim, né, do futebol europeu. Times daquele segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. O Bochum foi rebaixado, ganhou do Bayern de Munique. Pode acontecer. Uma jornada não muito feliz do time alemão, e o Flamengo tem uma grande partida e vencer. Não tem nada decidido antes do tempo. Claro que se o Bayern jogar uma grande partida, jogar tudo que pode, ele deve vencer, ele é o favorito. É um time melhor, sem dúvida alguma. Isso é inegável. Estamos falando do time dominante do futebol alemão e um dos maiores do futebol europeu. Um time que é da Baviera, que é a região mais rica da Alemanha, que é a maior economia da Europa. Então não é pouca coisa, é muita coisa, evidentemente. Mas é um desafio importante, interessante, para quem tem a oportunidade de disputar esse torneio. No caso, o Flamengo e outros 3 times do Brasil têm essa chance. Então, acho que o foco está todo voltado para o Flamengo, evidentemente, mas o Flamengo deveria ter vencido. Acho que até trabalhou para isso, produziu para isso, não conseguiu a vitória, não dá para descer a lenha, porque pelo contexto todo, mas achei que o fato de não ter vencido realmente foi frustrante para os torcedores que aqui vieram, que, repito, 32 mil, quase 33 mil, 32, 900 e pouco, torcedores do Flamengo. Pessoal o dia inteiro nas ruas, um calor danado, onde você andasse por aqui hoje, a torcida do Flamengo, gente de tudo quanto é quanto, com a camisa do Flamengo, presente no estádio, um negócio muito bacana, muito legal. O estádio é enorme, evidentemente não lotou, o estádio é gigantesco, estádio o dobro de pessoas, mas é um público muito bom, o Flamengo com pessoas aqui, e isso tem que ser colocado muito claramente por conta das desonestas intelectualmente, narrativas que pipocam na imprensa, inclusive. Especialmente para ofuscar certas atuações ruins de outras equipes. Eu faço questão de batizar isso, que eu estou aqui. Se eu estou aqui, tem que falar que eu estou ruim, né? Senão eu ficava no Brasil. Ô Mauro, e ainda sobre o jogo de hoje, não tem como não falar do Wallace Ian, mais uma vez entrando e sendo importante para o Flamengo, marcando o gol do empate. Nessa Copa do Mundo de Clubes, ele soma, 28 minutos em campo, 2 gols, 2 finalizações no gol, 34 ações com a bola.
acertou 21 de 24 passes e um passe para finalização e ganhou 3 de 5 duelos pelo chão. Muita estrela tem mostrado o Wallace Ian. Dá para imaginar ele brigando para ser titular na Copa ou até mesmo na sequência da temporada, Mauro? Não acho que ele vai ser titular, não, que a concorrência é muito grande, mas acho que a tendência é ele ser mais utilizado, né? Ele tem agora, estou até vendo aqui, deixa eu verificar o número que o Altino sempre coloca aqui na rede social, né? O Altino é um estatístico, um historiador do Flamengo. Ele tem agora 6 gols em 17 jogos. O detalhe, geralmente ele sai do banco, né? Como hoje, ele joga poucos minutos e tem 6 gols em 17 jogos. Dá uma média aí melhor do que um gol a cada 3 jogos, né? Melhor do que isso. E entrando para poucos minutos na maioria das vezes. Geralmente não é titular. E ele consegue aproveitar. É o artilheiro do Flamengo na competição, fez contra o Chelsea e fez hoje. Tem 2 gols. E hoje foi uma jogada dele, a arrancada dele, entrou pelo meio da defesa e finalizou muito bem. Mas vai se tornando cada vez mais uma opção para um time que precisa ter mais gente com faro de gol, jogadores com poder de decisão. O Flamengo está no mercado buscando um jogador que tem essa capacidade de romper defesa. Ele rompeu a defesa hoje. Então é importante isso, né? Pode estar amadurecendo um jogador que pode ser um cara mais decisivo para ser mais utilizado. Titular, por enquanto, acho que não. Ele vai ter que remar muito para isso. Mas a tendência me parece que o Filipe Luís escale mais e mais vezes. Dá pra gente citar aqui, projetar o confronto contra o Bayern de Munique, você citou agora no primeiro comentário, mas indo agora imaginando a escalação, a postura, ou até mesmo, né, como o Flamengo deve jogar contra o Bayern, eu não imagino, e eu quero ouvir de você, que o Filipe Luís vá mudar. Muita gente falando, contra o Bayern, o Flamengo tem que jogar mais retrancado, tem que repetir o que fez o Botafogo. Queria que você avaliasse essa circunstância, até porque o Filipe Luís já falou em outros momentos que não mudaria o seu estilo de jogo, né, Mauro? Eu acho que o Flamengo tem que tentar fazer o jogo dele. Tentar pressionar o Bayern no seu campo. É claro que não vai conseguir exercer uma pressão o tempo todo, mas acho que deve tentar fazer isso, pelo menos por parte do jogo. O Flamengo não vai saber jogar fechado, retrancado ali. E também, claro, saber se defender se for encurralado pelo adversário. Pode o Bayern empurrar o Flamengo para o seu campo. E aí está preparado para fazer um jogo defensivo eficiente. O Flamengo é um time que toma poucos gols, né? Por acaso tomou gols nos últimos 2 jogos, mas agora, pelas minhas contas, são 18 jogos, 5 gols tomou gol. 13 não tomou. Acho que é isso, né? As contas não estiverem erradas. Mas algo próximo disso se eu estiver errado. Então, um time que poucas vezes é vazado, né? Tomou 2 gols em erros que permitiram o atacante adversário entrar cara a cara com o goleiro. Foi assim no gol do Pedro Neto para o Chelsea na partida passada e hoje novamente no gol do Buander. Então, está preparado para essa circunstância. O jogo pode ter várias caras, deve ter várias caras durante os 90 minutos. Agora é importante entender isso. O torcedor tem que entender isso, os jogadores, todos do Flamengo. O desafio é enorme, mas se outras equipes que não são melhores que o Flamengo, equipes europeias, derrotaram ou empataram com o Bayern, se você empatar, você pode ter a prorrogação, você pode ter o pênalti, enfim, o Flamengo tem que acreditar e trabalhar muito até o domingo. Hoje é terça-feira, vai ter a quarta, a quinta, a sexta e o sábado para trabalhar intensamente buscando o melhor acerto e a melhor estratégia para enfrentar esse poderoso adversário. E se passar por esse, deverá pegar o PSG. Isso não... Alguém pode achar, mas que azar. Pode ser, do ponto de vista de você pensar em avançar. Ao mesmo tempo, tem um lado que é uma sorte. É uma sorte para você poder... Sorte e competência, você trabalhar para poder se deparar com essas equipes. Isso é uma oportunidade. E lembrando que aqui nesse Mundial, hoje foi o time reserva do Bayern, não quero nem contar com esse jogo, como acho que esse jogo de hoje também não é referência do Bayern de Munique, esse jogo do Flamengo. Mas o Bayern não teve facilidades contra o Boca. E o Boca, nós vimos que uma das equipes, a mais fraca sul-americana dessa competição é o Boca Juniors. E o Bayern, para ganhar, teve que fazer um esforço no segundo tempo, depois de sofrer empate 1-1, ganhou por 2-1 apenas, e não amassou o Boca. Não foi uma grande supremacia. Enfim, acho que é possível, o Flamengo tem que trabalhar fortemente, acreditando nisso e buscando resultados. Se não conseguir também, o Flamengo não pode, ninguém pode criticar por perder para o Bayern de Munique, a não ser que seja uma derrota humilhante, uma goleada, um 7-1, que eu acho muito pouco provável de acontecer. E Perno, 1-1, Los Angeles e Flamengo, porém a cabeça, né, do torcedor, dos jogadores, até do Felipe, imagino eu, já estava nesse Bayern de Munique, pensando bastante no jogo do próximo domingo. Piperno, boa noite. Boa noite, Guilherme, Flávio. E claro que o Flamengo, ele cumpriu tabela, mas nem por isso também fez um jogo acomodado, né? O Filipe Luís deu oportunidades hoje para vários reservas, tem que ser assim mesmo, porque numa competição de tiro curto, como é o caso desse Mundial, de jogos muito difíceis, e daqui para frente não vai ter nenhum jogo fácil, claro. Então, é óbvio que é importante também poupar algumas energias, se tratando principalmente de um time que já estava com o primeiro lugar garantido. Então,
tudo absolutamente normal. Eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa, né? Testado outros jogadores, outras soluções, até porque ele tem bons reservas. Sobre o Wallace Young, um jogador que tem me impressionado bastante, porque ele entra sempre na parte final dos jogos, ou quase sempre, e veja, desses 6 gols que ele marcou até agora, ele tem feito gols em jogos importantes. Por exemplo, ele fez um aqui contra o Palmeiras. Então, é um jogador, e ele não faz só aquele gol do toque final. Hoje, por exemplo, ele carregou a bola, se livrou da marcação e finalizou muito bem. Méritos, quer dizer, ele mostrou técnica, mostrou coragem, personalidade e precisão no momento da finalização. Então, são qualidades que a gente tem que começar a observar com atenção. Aliás, um gol marcado depois de mais um passe do Jorginho, coisa que já havia acontecido contra o Chelsea também. Outro aspecto importante é sobre esse confronto com o Bayern de Munique. Como aqui no Brasil, e a gente já cansou de discutir isso, obviamente futebol não é o melhor futebol jogado, né, pelo menos nos jogos aqui dentro, né, no nosso futebol doméstico. Assim, às vezes a gente... E jogo toda hora, quarto domingo, às vezes a gente não para também respirar um pouco e observar algumas coisas, que elas acontecem de uma forma até um pouco, eu não diria silenciosa, mas ela passa por algumas análises. Por exemplo, no caso, assim, o mundo acha o Bayern de Munique favorito contra o Flamengo ou contra qualquer time brasileiro, e mas não é também um favoritismo avassalador. Você pega o time do Flamengo, você começa a olhar o time titular do Flamengo, ele tem vários jogadores que já disputaram Copas do Mundo por seleções importantes. Tem o Alexandre, tem o Danilo, a Arrascaeta, o Jorginho foi campeão da Euro, né? São todos eles jogadores, ou foram jogadores de seleções importantes. Você tem nomes como o Gerson e o Wesley, que hoje são titulares da seleção brasileira, e você tem mais um grupo de jogadores de bom nível. Por exemplo, o Léo Ortiz, também é um jogador que tem sido convocado para a seleção brasileira. Então, pera lá, você tem um time que tem 7, 8 jogadores, seleção brasileira, uruguaia, né, enfim, o Jorginho, que já foi titular indiscutível de seleção italiana. Então, assim, esse time não é tão pior, tão abaixo de uma boa equipe europeia. E o Bayern, sim, o Bayern é daquela elite europeia. Não é, por exemplo, o Porto, né? Não é, por exemplo, o Salzburg, é o Bayern de Munique, um dos 5 gigantes do futebol europeu. Então, eu entendo que o time alemão é favorito, mas é favorito assim numa proporção 60-40. Vai dar jogo e vai dar para brigar, sim. Flávio Prado, termina Los Angeles e Flamengo 1-1. E, claro, os principais comentários já imaginando esse jogo contra o Bayern de Munique no próximo domingo. O Mauro citou que tem essa questão, muita gente fala do azar, e tem um lado que pode surpreender. Mas, a pior hipótese aconteceu pro Flamengo, né? Que foi pegar o Bayern de Munique, poder ter enfrentado aí, né, pelo chaveamento nas oitavas de final Benfica ou Boca Juniors. Ele acaba pegando o Bayern de Munique. Se passar tem o PSG, né? Isso. Boa noite para você, boa noite a todos os amigos. Ficou difícil. Eu imagino assim, o Porto chegou lá em Portugal debaixo de gritaria, xingamento, correr atrás do ônibus e tal. Os caras não estão nada satisfeitos com o que os europeus estão fazendo por aqui. E eles estão fazendo muito pouco, muito abaixo do que a gente esperava, ou pelo menos eu esperava. Imagino que o nível de cobrança será maior dos europeus para essa segunda fase. O Bayern hoje fez um primeiro tempo ridículo contra o Benfica, depois tentou reagir, mas aí já era tarde. E cai de um lado. Eu não acredito nessa coisa de forçar lá, não. Relaxou e acabou perdendo o jogo e complica a vida do Flamengo. Eu acho que a coisa vai ficar cada vez mais no funil. É claro que não é impossível o Flamengo ganhar, mas é muito difícil. É um jogo onde a tendência de vitória do Bayern de Munique é muito grande. O Bayern é muito forte, é uma equipe com nível muito alto. E o Flamengo, embora à vontade, e quando precisou do jogo mais importante do jogo, até estava na transmissão, né?
O jogo mais fácil do Flamengo foi o Chelsea. Enquanto o Esperança foi uma dificuldade, hoje foi uma dificuldade, o jogo contra o Chelsea foi mais tranquilo, tá mais focado e acabou ganhando. Então, esse foco vai ter que ser máximo, extremo e contar com uma má jornada do Bayern de Munique. Não basta fazer tudo que pode. Tem que contar com uma má jornada do Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique é melhor do que o Flamengo. E que o Chelsea, né? O Bayern de Munique é muito melhor que o Chelsea. Muito melhor que o Chelsea, maior que o Chelsea também, né? Sem dúvida. Na história, não tem comparação Chelsea e Bayern de Munique Claro, também. claro. Boa noite, Gui. Um abraço pra você, Piperno, Mauro, Flávio, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, esse jogo tinha um caráter aí de treinamento, uma preparação pro Flamengo, minutos para alguns jogadores que vinham atuando menos dentro dessa Copa do Mundo de Clubes. Foi um time muito mexido, oportunidade pro Pedro ser titular, dupla de volantes diferente com o Everton Araújo e o Alan, um teste na zaga também com o Léo Ortiz jogando do lado esquerdo, com o Danilo pela direita, Alexandro também titular pelo lado esquerdo, o Everton Cebolinha titular. Então foi um Flamengo muito mexido, que criou o suficiente para vencer. Acho que 4 bolas na trave ilustram bem essa opinião, né, que eu tenho, de que o Flamengo criou o suficiente para vencer. Acabou faltando ali um pouco de sorte, um pouco mais de eficácia. Acho que dá para dividir um pouco nas duas coisas, né? Acabou tomando um gol no finalzinho, já na reta muito final do jogo. Teve força para também empatar o jogo com um gol do Wallace Ian, que tem aparecido com destaque, saindo do banco. Já tinha feito gol contra o Chelsea, fez de novo. Então, acho que o balanço para o Flamengo no jogo de hoje, dentro de uma partida que não valia absolutamente nada, né? A não ser uma boa grana, é verdade. Se tivesse ganhado o jogo, né? 11 milhões de reais se tivesse saído vencedor. Era um confronto muito com esse caráter, era uma oportunidade muito para o Filipe Luís dar uma rodagem. Acho que alguns jogadores saem com uma imagem positiva. O Léo Ortiz fez um bom jogo. Gostei da dupla de meio campo, o Everton Araújo e o Alan. Gostei do jogo do Luiz Araújo também, em linhas gerais, embora em um lance ali, aí é questão de tomada de decisão, né? Ele resolveu tocar para o Pedro, poderia ter finalizado e feito o gol. Então, alguns jogadores, o próprio Wallace Ian, que fez o gol também, então alguns jogadores saem, na minha visão, né? E talvez na do Filipe Luís, ele vai poder falar sobre isso logo mais, bem avaliados. Outros nem tanto. Acho que o Everton Cebolinha não aproveitou essa oportunidade. O Pedro muito mal também. Embora quase tenha feito um golaço de voleio, né? Uma bola que ele mata no peito e vira um voleio. Mas para um centroavante, né? A fase que ele vive não é das melhores. Mas enfim, acho que para o Flamengo nada de muito ruim nesse empate. Em 1-1, produziu para vencer, acabou não conseguindo. Agora, a partir do final de semana, é um outro campeonato. E o adversário vai ser muito, muito duro.